Olá, senhores. Hoje vou falar para vocês sobre a Gênese Divina de Umbanda Sagrada. Esse livro, embora seja de Umbanda, mas ele serve para todos que se interessem como surgiu o planeta Terra. A ligação que há também entre Deus. Esse livro foi escrito por Rubens Saraceni, falecido há mais ou menos 2 anos em São Paulo, morava em São Paulo, e esse livro foi transmitido, as informações, pelo pai Benedito de Aruanda. Então vou ler as informações. Antes de se formar o planeta Terra, era um caos energético. Era um caos. Eram elementos que se chocavam. Por exemplo, tinha um elemento aqui, vinha outro aqui, aí se chocava e havia explosões. Não havia ainda o planeta Terra, é um aglomerado no espaço, onde os elementos vinham, né? Aí repelia. Outros começaram mais tarde a se atrair. Como a Rosa Cruz ensina, né? Que há a atração e a repulsão no universo. Era um caos energético que pouco a pouco foi sendo ordenado pelo poderoso magnetismo planetário. Por bilhões de anos, a Terra era inabitável. Elementos se chocavam e havia explosões devido a se repelirem. Mas o esgotamento energético devido às explosões foi acontecendo e isto foi possível a acomodação dos elementos mais estáveis. Pouco a pouco a crosta terrestre foi se resfriando, perdendo calor para o espaço vazio existente, além de seu campo eletromagnético. Então, aqui não é a Terra ainda, né? É um aglomerado, aí se formou a crosta por causa do esfriamento, porque aqui era onde havia o caos. Era como se fosse um fogo, né? E ali vinha os elementos, se chocavam para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, até que houve um resfriamento, porque eles subiam aqui para o espaço, e o espaço é muito gelado. Ao subirem, devido à temperatura muito gelada, eles voltavam para a parte incandescente. Então, pouco a pouco, a crosta terrestre foi se resfriando, perdendo calor para o espaço vazio existente, além de seu campo eletromagnético. Esse campo tem um limite. Ele tem um limite nas camadas mais altas da estratosfera, foi o que eu falei, né? Onde vapores ou gases ficavam concentrados. Então, tem um limite. Isso aqui é o limite. A futura Terra. Porque não conseguiu ultrapassar o cinturão eletromagnético que se formou com o girar do planeta. Então, havia aquelas explosões, aí ficava aqui. Quando chegava aqui, não podia ultrapassar para o espaço onde há as estrelas, onde há os outros planetas, né? Então ele voltava para cá. Esse cinturão aqui, que formou como uma barreira, ele foi ocasionado já pelo girar, que ainda não era formada a Terra, mas já aquela parte que solidificou, né? Aí ela começou a girar, seu próprio eixo. Tá? Ela girava por si mesma ou sobre o eixo magnético. Com o tempo, o espaço interno do planeta ficou saturado de gases. Aí o que é que aconteceu?
Nesse limite, aí a Terra já estava, né, mais formada, maior. Então, nesse limite aqui ficou cheio de gases. E esses gases eram compostos de elementos. E ela passou por bilhões de anos envolvida numa densa camada gasosa, composta, como eu já falei, de elementos. À medida que o tempo passou, esses elementos foram combinando e deu origem a moléculas mais pesadas e principiaram por baixar ou se precipitar sobre a massa incandescente que ainda era no núcleo, que a Terra possuía. A ciência divina diz que desde essa época já se passaram 13 bilhões de anos. Só nessa formação aí passaram-se 13 bilhões. Desde essa época para cá. 13 bilhões de anos. Com o tempo, o núcleo magnético alcançou um ponto de equilíbrio, as energias foram se condensando em torno do eixo magnético planetário, o núcleo começou a perder calor para o geladíssimo espaço, como eu já havia dito, cósmico, que é o absorvente. O espaço cósmico, onde tem as estrelas, né? Onde tem outros planetas. O espaço é um absorvente natural do excesso de calor dos corpos celestes, até das próprias estrelas, tá? Agora, vamos a um pequeno intervalo. Depois desse intervalo, vou recapitular um pouquinho, né? Então, no espaço, isso acontece em qualquer lugar do espaço quando se forma um planeta, né? Havia aquele aglomerado de elementos que se chocavam, outros se atraíam, e devido às explosões formou um núcleo incandescente, futuro núcleo da Terra incandescente, e cada vez mais tinha mais energia, mais explosões, até que depois de bilhões de anos ela subiu, foram enfraquecendo aqueles elementos e abaixavam na Terra, na futura Terra, naquele núcleo. E devido ao esfriamento, e eles não explicam aí no livro, mas a Terra começou
a futura Terra, que ainda não estava formada, começou a girar. E aí formou aquele cinturão, o escudo, que os elementos batiam lá e voltavam, batiam lá e voltavam. Que aquilo se formou gases naquele cinturão. Bom, isso foi só para recordar um pouco, né? E a ciência divina diz que desde essa época já se passaram 13 bilhões. 13 bilhões. Então, com o tempo, né, o núcleo magnético alcançou um ponto de equilíbrio. Aí o núcleo começou a perder calor para o geladíssimo espaço, como eu já falei, cósmico, que é o absorvente natural do excesso do calor dos corpos celestes. O espaço cósmico, ele absorve todo o calor de qualquer planeta. Por exemplo, o Sol, uma pessoa que conseguiu ir lá no Sol, né, teve contato com os extraterrestres, ou se deslocou do corpo, diz que o Sol não é quente. Eu só queria saber, se ele não é quente, como é que a gente recebe essa quentura aqui, né? Interessante. Mas lá ele não é quente, lá no lugar dele. Então agora vamos passar a uma outra etapa. Isso aqui foi só um resumo, que há outras explicações, mas eu resumi. Então, a Terra, eles dizem, a Gênese divina, diz que a Terra tem 77 dimensões, senhores, aqui. 77 dimensões. Aí. Então a Terra está aqui, aí forma uma dimensão, outra dimensão, outra dimensão, outra dimensão, são 77. Essa é uma dimensão, essa é outra. Isso é construído naturalmente. Depois daquele gerar, as coisas vão sendo construídas. Isso é pelo Criador, né? Porque isso é uma individualidade do Criador, porque a Terra tem consciência. Tá? Isso é uma individualidade. Aí, a Gênese divina, né, diz que tem 77 dimensões. E nosso irmão Ibiatã Upadian, de um grupo que eu pertenço ao online, ele informa que a Terra tem 33 dimensões, que os pleiadianos informaram isso. Bom, eu presumo que os pleiadianos têm acesso às 33 dimensões. Talvez não tenham acesso a isso tudo. Por isso que há essa informação assim que a pessoa fica, afinal, é 77 ou é 33? Eu entendo dessa maneira. A Gênese divina informa 77 dimensões paralelas, né? Cada planeta possui seu trono planetário. A Terra, também possui um trono planetário, cujo magnetismo divino desencadeou seu processo formador. Esse trono, prestem atenção, esse trono é uma individualização do Criador, ou seja, o Criador, ele próprio se criou, se transformou como um trono planetário, o qual rege até hoje o nosso planeta Terra. Nosso não, o planeta é de Deus e nós somos habitantes, é emprestado, né? É emprestado, né, o planeta, não é nosso, não. Então, esse trono é uma individualização do Criador, é o próprio Deus que se autocria num trono divino para fazer a manutenção da vida e fornecer as coisas necessárias para a existência da vida e a evolução de cada um de nós. Deus
se repete e se multiplica em tudo o que gerou a partir de si mesmo, seja esse tudo inanimado ou animado, quer seja instintivo ou racional. O trono de Deus, ele não está, lógico, dentro da terra, mas ele está em algum lugar, né? É um outro tipo, é uma luz. O trono de Deus também é uma luz, é uma individualização dele. E ele rege, ele comanda, ele ajudou a formar a terra, né? Ele ajudou. Que é o próprio Deus que está trabalhando, mas através do trono. O próprio Deus que trabalha através do trono. Parece que esse trono está lá no final da Bíblia que fala, nos tronos de Deus, é isso. O interior da terra encandecido, que é energia pura, criava e ainda cria pressão, elevando para a superfície os átomos superaquecidos. Ela ainda faz isso. O processo de resfriamento do planeta durou 3 bilhões de anos, e as ligações atômicas comandadas pela imanência do divino trono das 7 encruzilhadas, porque isso é um termo de Umbanda, é o divino trono das 7 encruzilhadas. E por que das 7 encruzilhadas? Porque nós temos 7 tronos aqui principais, é uma coisa assim, mas não dá para explicar agora, tá? Eu aconselhava que vocês procurassem o livro, porque tem na internet esse livro, hein? Vocês vão ficar muito surpresos. Tem muita explicação. É legal o livro. Então, o divino, pela imanência do divino trono das 7 encruzilhadas, imanência, tá? Projetando, deram origem a muitos tipos de moléculas que criaram muitas substâncias. Ele está emanando, ele está jogando ajudando, né, nos elementos a se formar as moléculas. Umas ficaram sólidas, outras líquidas e outras gasosas. Tudo foi estabelecido pelo Divino Criador. Divino Criador, que é o que se chama Deus. Quando se individualizou no divino trono das 7 encruzilhadas, seu herdeiro natural. Portanto, esse trono divino é herdeiro natural do Criador Deus. Esse seu divino das 7 encruzilhadas magnetizou-se e se polarizou dentro do ventre da mãe geradora, que é a natureza cósmica de Deus. Criou-se um magnetismo novo que absorveu os nutrientes da mãe geradora, que é o cosmos, e se polarizou. A sua parte geradora é uma individualização da parte feminina do divino Criador, que é Deus. Portanto, a parte geradora do trono, adiou, Então, a sua parte geradora é uma individualização da parte feminina do divino Criador, que é Deus, porque Deus tem polaridade, Deus é masculino e feminino, é negativo, é positivo, etc. O divino trono das 7 encruzilhadas é o magnetismo que sustenta a existência do planeta em suas dimensões. Então, esse divino trono, ele não só sustenta esta terceira dimensão da Terra, ele sustenta todas aquelas 77 dimensões. Todos os planetas são redondos, se formam dentro de um tipo de magnetismo ovalado. Então, gente, vamos parar com esse problema de que a Terra é plana, que a Terra não é plana. Todos os planetas são redondos. Ou ovalados, né? O Criador é o eixo da geração e a própria geração em si mesmo.
Ele é tanto macho como fêmea e, quando se individualiza, assume a sua dualidade e biparte. Por exemplo, ele assume a sua dualidade. Vamos lá. Isso é Deus. Aí, ele lança as partículas, são as menores partículas que tem no universo, depois, aqui, ele se biparte, tá? Aí vai uma para cá, uma partícula para lá, outra para cá. E isso tudo é feito aqui dentro. O esquema dele é feito dentro dele. Só que ninguém sabe esses mistérios. Eles veem o que sai fora de Deus, mas dentro ninguém sabe nem saberá, tá? É um mistério. Então, ele é ativo e passivo, positivo e negativo, irradiante e absorvente, macho e fêmea. O planeta tornou-se instável e a todo momento era sacudido por gigantescas erupções vulcânicas. E as substâncias já não retornavam ao interior encandecido porque a crosta sólida retinha em sua superfície as lavas das erupções que iam engrossando-a e expandindo-a cada vez mais. Passaram-se mais 1,5 bilhão de anos e depois iniciou-se a partir das calotas polares ou polos magnéticos. 8 bilhões de anos passaram-se até este ponto para que todas as 77 dimensões paralelas se completassem. O alinhamento dessas dimensões durou 2 bilhões de anos e então se completou a vida, iniciando com o surgimento em formas ainda rudimentares e celulares. A primeira forma de vida, segundo a gênese divina do planeta Terra, foram as algas. São formas unicelulares. Depois, isto aconteceu porque a formação de moléculas da água acelerou e alagou, se expandiu, a água se expandiu e alagou a crosta terrestre com a participação de toda uma formação gasosa acumulada nos polos magnéticos. Depois que as algas foram formadas, surgiram os plânctons nas águas que estavam paradas. Demorou 500 anos para toda a crosta terrestre ficasse recoberta de uma vegetação unicelular ou de esporos, que é o que nós conhecemos como bolor. Formou-se uma condição ideal para surgir uma vida superior formada por seres instintivos. Nas dimensões paralelas já estavam formadas e começaram a receber seres ainda inconscientes. Existiam, mas não têm consciência. Não tinham e não têm. E em estado puro, elementais ígneos, aquáticos, eólicos, minerais, vegetais, cristalinos e outros. Esses seres provinham da dimensão essencial, ou o útero divino gerador da vida. Enquanto os seres virginais viviam na dimensão divina, que denominamos dimensão mãe da vida, e nela eles iam sendo fatorados e adquirindo uma ancestralidade, pois adquiriam um magnetismo que os individualizava e os distinguia uns dos outros. Pois bem, senhores, aí está um pouquinho da Gênese Sagrada, e vocês procurem esse livro. É um livro grosso, muito grosso. Ó, vou mostrar para vocês. Mas é um livro que vale a pena, serve para qualquer pessoa de qualquer religião. E me inspirei, eu senti que deveria dar um pouco de informação para vocês sobre isso, sobre as pessoas que têm dúvida quanto a Deus. Acho que também essa explicação de como se formou a Terra, acho que vai ajudar muito, né? Então, senhores, fiquem na paz. Não esqueçam o amor incondicional para desenvolver, para irmos para a quinta dimensão. Tudo de bom. Até a próxima.